Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre a alfabetização, o ensino fundamental 1. Eu me chamo Josane Cerqueira, sou licenciada em Letras com Inglês pela Unifax e atualmente sou estudante do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, também pela Unifax. A nossa aula de hoje será a respeito do desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica no processo de alfabetização. Os assuntos a serem abordados são: o que é alfabetização? Alfabetização e letramento. Aprendizagem, o que é e como é que o cérebro aprende? Processamento auditivo, seu conceito e como se dá o processamento auditivo. E o que é a consciência fonológica? A importância da consciência fonológica na alfabetização, os níveis e habilidades da consciência fonológica e como estimular a consciência fonológica na alfabetização. E, por fim, eu trarei algumas atividades lúdicas para o desenvolvimento da consciência fonológica na alfabetização. Alfabetização. O que é alfabetização? Segundo a Unesco, em 2006, a alfabetização é um processo de aquisição de habilidades cognitivas básicas responsáveis por contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, da capacidade de conscientização social e da reflexão crítica como base de mudança pessoal e social. Então, o cerne deste conceito sobre alfabetização é um processo de aquisição das habilidades cognitivas básicas. E quais são as habilidades cognitivas básicas para a alfabetização? É a habilidade de leitura e de escrita. Habilidades de leitura e escrita. Decodificar palavras e sons não são suficientes para o aprendizado da leitura e da escrita. A alfabetização é um processo que envolve o contato desde a educação infantil com práticas sociais de leitura e de escrita. É necessário que seja feita a prática social de leitura e de escrita. Saber as letras do alfabeto não há garantia de que alguém vai ser alfabetizado ou que vai ter a habilidade de leitura e de escrita. A consciência dos fonemas é necessária para compreender o princípio alfabético subjacente ao nosso sistema de linguagem escrita. Especificamente, os leitores em desenvolvimento devem ser sensíveis à estrutura interna das palavras, a fim de se beneficiar da instrução formal de leitura. Sendo assim, a alfabetização é um processo de aquisição de habilidades de leitura e de escrita que precisa ser ativo de forma mediada e que vise contribuir para o desenvolvimento social, econômico, crítico e consciente com o intuito de mudança pessoal e social. Este processo tem que ser ativo e de forma mediada. Mediada por quê? Mediada por nós, professores que estamos em sala de aula. Pode ser mediada também pelos pais responsáveis, sim, mas os professores têm que estar bem atentos, né, e ativos em sala de aula para que os alunos sejam estimulados da forma correta que se possa ter de um modo eficaz a aquisição de habilidades e de leitura. Sendo assim, a alfabetização não é algo natural, tá? Não é algo inato que nasce da gente. Esse processo ele tem que ser estimulado, esse processo ele é aprendido. É um processo cultural e social, não é algo ler e escrever não é algo inato, né? Como a fala ela já é inata, mas ler e escrever eu preciso de estímulos, eu preciso de ensinamentos para que nosso cérebro possa aprender. A escrita é uma invenção cultural. A escrita é uma invenção cultural porque cada povo, né?
Cada país ele tem a sua escrita própria. Tá? Então, se é uma invenção, nós temos que aprender essa invenção, a invenção do ler e a invenção do escrever. Olhar para a palavra não é garantia de leitura. Quantas crianças sabem todos os alfabetos, sabem escrever as letras, as palavras, mas não sabem ler e nem escrever? É necessária elaboração cognitiva para perceber os sons e as sequências dos sons. É um processo que deve ser estimulado, e esse estímulo vem através da consciência fonológica. Mas antes de se falar sobre a consciência fonológica, nós precisamos saber algumas diferenças entre alfabetização e letramento. Algumas pessoas acabam por se confundir com a alfabetização e letramento, mas são coisas distintas. Soares, em 2001, considera que alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever, enquanto letrado é o indivíduo que aprende a ler e a escrever e que passa a fazer uso da leitura e da escrita e a envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita. Uma criança, quando é alfabetizada, não é garantia de que ela seja letrada, porque esse letramento ele vem com o tempo, né? Vem com as demandas sociais, vem com as experiências vividas no dia a dia. Sendo assim, a alfabetização é o processo de aquisição de leitura, de técnicas e habilidades para a prática da leitura e da escrita. Já o letramento é um conjunto de práticas que desenvolvem a capacidade e a habilidade de interpretar e aplicar a leitura e a escrita no cotidiano. O letramento é um processo de aprofundamento da alfabetização, pois não se trata apenas de decodificação da língua, mas da sua interpretação e domínio. Alfabetizar letrando é oferecer atividades que envolvem os interesses e se relacionem com o cotidiano dos alunos para que eles possam aprender a ler e escrever, mas também a usar essas habilidades em suas vidas. Então, o ideal é que a criança seja alfabetizada e letrada ao mesmo tempo. Por que isso? Porque é interessante que ela não só aprenda a decodificar as letras, né? Saber o que é fonema, o que é grafema, a ler um texto de forma automática, né? Ele tem que ler e tem que interpretar. Ele tem que ler e conhecer do assunto. E esse processo se vê aos poucos. Então, se o professor, desde a educação infantil, ele já vem trazendo, através de textos, através das fábulas, dos contos, dos poemas, ele já vai, quando ele for explicar nesse processo de leitura e de escrita, ele também já vai introduzindo novos conhecimentos que farão com que os alunos, além de se alfabetizarem, eles sejam letrados. Então, é importante que a alfabetização e o letramento estejam ocorrendo lado a lado. A gente sabe que a experiência das crianças ocorre com o tempo, né? É com o tempo de vida, com a experiência de vida, mas se já começar desde a educação infantil, quando ele for terminando a alfabetização dele, lá pelo 2º ano, que esse processo, né? A alfabetização é um processo, né? Nada algo pronto e acabado, ele já tem um letramento muito maior de quando ele começou a ter experiência com a leitura e com a escrita. Já sabemos que a alfabetização ela é um processo, tá? Que é a habilidade de saber ler e escrever, além de ter junto nessa habilidade de ler e escrever, eu ter as demandas sociais envolvidas nesse contexto. Mas como é que eu tenho essa habilidade de leitura e de escrita? Aprendendo. E como é que se aprende? Como é que o cérebro aprende? Helvas, em 2011, define o ato de aprender como um ato de plasticidade cerebral, modulado por fatores intrínsecos, que são genéticos,
e o extrínsecos, que são as nossas experiências que nós temos ao longo da vida. Assim, para que possamos aprender, nós temos que levar em consideração os fatores genéticos e as nossas experiências de vida, as nossas experiências diárias. O caminho percorrido pelos estímulos no processo de aprendizagem é o seguinte: nós temos aqui uma figura do cérebro e cada parte do cérebro ele é responsável por uma sensação, por um sentido. Nessa parte aqui laranja nós temos o lobo frontal, que é responsável pelo movimento, pelo comportamento e emoções, pela fala e pelo paladar. Temos o lobo parietal, que é responsável pela sensibilidade e a interpretação. O lobo occipital é responsável pela visão. E o lobo temporal é responsável pela audição. O córtex cerebral, nas áreas do lobo temporal, recebe, integra e organiza as percepções auditivas. Na área do lobo occipital, o córtex recebe, integra e organiza as percepções visuais. As áreas temporais e occipital se ligam às áreas do lobo frontal, situada na terceira circunvolução frontal, responsável pela articulação das palavras. A articulação frontal ascendente é responsável pela expressão da escrita. O que é que nós podemos ver? Que o cérebro ele é responsável por todo o nosso aprendizado. Então, cada parte do cérebro, ele, quando é estimulado, podemos dizer que todos esses processos ocorrem, né, de sensibilidade, interpretação, audição, visão, equilíbrio, movimento. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles vão impactar no aprendizado das crianças, nos nossos aprendizados. Por isso que a neurociência anda lado a lado com a alfabetização, porque vai depender muito dos estímulos que nós damos para que a criança otimize esse processo, né? O processo das habilidades do ler, do escrever, do processo da alfabetização e tantos outros aprendizados também na sua vida. Sendo assim, o cérebro aprende. Como que o cérebro aprende? Pelas sensações, através do que é significativo, das vivências e experiências e das imitações. Por isso que é tão importante o estímulo que o professor dá para o aluno em sala de aula e os pais responsáveis também, os estímulos que são dados à criança dentro do seu ambiente familiar. Então, cada região do cérebro tem a sua função, sua importância na busca de uma integração. O sistema límbico é responsável por nossas emoções, o hipocampo, consolidação de nossas memórias, e a região pré-frontal é responsável pela cognição, atenção e memória de curto prazo. Sendo assim, que podemos concluir que devemos compreender que o aprendizagem escolar não é inato, né? O aprendizado, ele não nasce conosco. Ele é aprendido, tem que ser estimulado para que possa ter esse aprendizado de forma concreta. É preciso otimizar o potencial de aprendizagem da criança. Por isso, é tão importante o papel do professor em sala de aula. Então, o professor tem que ter a consciência da sua importância em sala de aula, porque ele tem que levar para a sala de aula, para os seus alunos, o maior número de estímulos possíveis. E um estímulo que seja planejado, que tenha estratégias, planos de aulas bem elaborados, projetos bem elaborados. Todos esses documentos, né, e essa prática também do dia a dia voltados para essa aprendizagem, para o estímulo dessa aprendizagem. Compreender também que a experiência multissensorial tem que ser feita desde o ensino infantil, ou seja, lidar com as sensações, né? Com os sentidos da visão, da audição, do paladar, do tato. Tudo isso, quando é trabalhado com a criança, ela tem a possibilidade
de maximizar esse aprendizado, né? Ele tem prazer por aprender, né? Por isso que se trabalha tanto com a ludicidade na educação infantil, tá? E com as crianças, para que ela possa captar e fixar melhor os conteúdos. Planejamentos e estratégia de ensino estruturados e estimulantes, que é o que falei em relação ao planejamento escolar, aos projetos, ao que vai ser dado em sala de aula, como vai ser dado, o contexto que será dado. Tem que ter respeito à singularidade. Cada criança tem a sua cabeça, tem o seu mundo, tem o seu modo de aprender, tem o seu tempo de aprender. Ter o seu tempo de aprender não quer dizer que a criança vai aprender sozinha, né? O aprendizado, ele não é inato, ele tem que ser estimulado e ele tem um tempo certo para poder ser feito. Quando os jovens e adultos são alfabetizados, eles serão alfabetizados sim, são alfabetizados tardiamente, mas têm uma dificuldade maior do que as crianças, né? Que estão muito receptivos a novos aprendizados. É necessário motivação e sensibilidade. Nós, como professores, temos que estar muito motivados neste processo, afinal, é a vida do aluno, né? A alfabetização é um passo muito importante na vida do aluno. Ele vai aprender a ler, a escrever. Quando falo aprender a ler e escrever, não é só decodificar palavras, tá? É aprender a ler e escrever, aprender a ler o mundo, a poder interpretar, né, as coisas à sua volta. E esse processo é muito importante. Começa na educação infantil, primeiro ano, segundo ano, e isso vai ter uma repercussão muito grande lá no futuro, quando ele chegar no Fundamental 2 e no ensino médio. Bom, falando de aprendizagem, não tem como nós não aprendermos, nesse caso, se nós não falarmos também a respeito do processamento auditivo, a importância do processamento auditivo nesse processo de alfabetização, de leitura e no processo da consciência fonológica. Segundo Stampa, em 2015, a audição dos sentidos mais importantes funciona ininterruptamente, tem função na comunicação e na prevenção dos alertas diários, capta os sons do mundo e à nossa volta e os leva para o cérebro. A percepção auditiva é um pré-requisito para a comunicação e é necessário o seu desenvolvimento com exercício e prática diária. Mais uma vez, sempre estímulo, sempre a prática diária, né, no reconhecimento dos sons. Isso tudo é iniciado lá na educação infantil, na realidade, dentro da barriga da mãe, né? A criança, enquanto está na barriga da mãe, quando se conversa com ela, já tem estudos a respeito disso. Quando ela nasce também. Então, os estímulos sonoros são muito importantes para essa consciência fonológica e para a aquisição das habilidades de leitura e de escrita. Ainda segundo a Stampa, em 2015, o processamento auditivo é responsável por interpretar, analisar, localizar, discriminar, selecionar e entender. Olha quanta coisa o processamento auditivo é responsável. Então, por isso que devemos ter cuidado em relação ao processamento auditivo. O que estimular, quando estimular, fazer uma sondagem dos alunos. Todos estão com seu processamento auditivo, com a sua audição, perdão, bem, né? Está funcionando. Se não tiver, temos que estar conduzindo esse aluno a um fonoaudiólogo para poder estar avaliando em relação ao processamento auditivo dele. Por quê? Porque isso terá um impacto muito grande no seu processo de alfabetização. Então, é bom que seja avaliado as crianças que têm dificuldade de audição, para que a gente possa, o profissional, o especialista possa trabalhar em cima disso e a gente também possa entender um pouco do porquê aquele aluno não está se desenvolvendo, como deveria desenvolver na sua fase etária, na sua faixa etária, né? A importância dos estímulos certos para potencializar o processamento auditivo. Professor, pais e responsáveis.
Não só os professores, né, são responsáveis por esse estímulo do processamento auditivo, mas no âmbito familiar também, a criança tem que ter todo esse aparato. Por quê? Quanto mais estímulos sonoros, mais a criança terá mais atenção, reconhecerá os sons e terá uma facilidade maior nesse processo de alfabetização. Bom, como estimular esse processamento auditivo? São etapas de estimulação: os sons ambientais, os sons das palavras, os sons das sílabas, os sons das rimas e os sons dos fonemas. Alguns aspectos nós devemos considerar. Bom, no slide anterior nós vimos que o primeiro sons a ser estimulados são os ambientais. Então, os sons ambientais eles são estimulados, devem ser estimulados quando as crianças são bem pequenas e bem menores. Tá? Seja o som do nosso corpo, né? Um bater de palmas, um estalar a língua, um assobio. Então, tudo isso a criança vê na educação infantil, pode estar vendo na educação infantil. E todos esses sons também do ambiente, de bater uma porta, o som do vento, o som dos animais, é muito importante as crianças reconhecerem os sons dos animais, principalmente as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, as crianças que têm o transtorno do espectro autista, eles gostam muito de lidar com animais. Então, ao ouvir o som dos animais, isso desperta neles muitas coisas. Então, você ouvir o som dos animais lhe trará, é um estímulo que você tem para poder adquirir essa consciência fonológica, né? São os passos iniciais. Então, estimular de forma lúdica. As crianças gostam muito de brincadeiras, muito de jogos, de prestar atenção quando eles são motivados. Então, o professor em sala de aula, ele tem que utilizar primeiramente os sons não verbais, tá? Todos os sons que não têm palavras, não tem. Então, ao começo é com sons não verbais. Então, o que a gente pode fazer? Os professores podem estar fazendo a gravação de diferentes sons do corpo, de animais, vozes, meios de transporte, instrumentos musicais, natureza, objetos de casa, etc. Te grava e passa para eles na sala de aula, para eles poderem estar ouvindo, né? Ouvindo e identificando que som é aquele. Tá? A frequência de sons também, um som grave, um som agudo, também é muito importante na estimulação. Já no processo de alfabetização, é interessante, muito interessante e estimulante também, que sejam feitas brincadeiras, tá? Brincadeiras de que forma? O trava-línguas é uma ótima opção, inclusive é uma opção para interação na sala de aula entre os alunos, né? Muito engraçado, até os próprios professores eles não conseguem falar o trava-língua de maneira correta, cada criança vai falando um trava-língua e muitas vezes acaba embolando a língua. Só que isso tem o intuito de você poder perceber os sons desses trava-língua, né? Repetindo, seja a literação, seja a rima. Então, é uma brincadeira lúdica, mas que tem uma finalidade, né? O professor ser ativo desse processo e saber o que ele está fazendo. Contação de histórias também, a atenção que se tem, é esse letramento. Quando eu conto uma história, eu conto uma fábula. A fábula, ela é uma história em que eu tenho animais ou objetos. São histórias curtas que eu tenho com animais ou com objetos e que tenham um ensinamento. E é dentro desse ensinamento que a criança vai mudando o seu comportamento, as suas atitudes, o modo de ver a vida. E isso tudo também contribui para o letramento. Então, neste caso aí específico e diariamente, ou de tempo em tempo, a gente pode estar trabalhando textos através da leitura
e que possa estar desenvolvendo, né, esses ensinamentos também, que vai agregar tanto para o processo de alfabetização como o processo de letramento. Outras brincadeiras, brincadeira de esconde-esconde, a criança deve localizar o amigo escondido por meio do som emitido. A atenção auditiva, a brincadeira do morto e vivo, que as crianças gostam muito. Morto eles abaixam, vivo, então isso estimula a atenção auditiva também, a concentração, a memória sequencial e a memória auditiva. Brincar de telefone sem fio. Impressionante quando se brinca de telefone sem fio, a gente para passar uma frase. O Brasil é grande e lindo e é incrível. Aí eles vão passando de um para o outro, né? Ao pé do ouvido. Quando a gente chegar lá no último aluno, a mensagem está toda distorcida. Então é isso que acontece com a gente também no dia a dia. Às vezes a gente não ouve direito. O dia a dia é tão corrido, as coisas são tão corridas que a gente às vezes não presta atenção no que é falado, não presta atenção na letra de uma música, né? Às vezes não presta atenção no que a outra pessoa está falando e uma palavra fora do contexto ou entendida de forma errada pode mudar toda a estrutura, né, daquela frase, daquela mensagem que se quer dizer. Agora vamos entrar no tema da consciência fonológica. Nos slides anteriores podemos perceber, né, foi descrito o que seria, o que é a alfabetização, como se dá a alfabetização e o letramento. E para ser alfabetizado eu preciso aprender. Para eu aprender eu tenho que ter o processamento auditivo em boas condições. Tá? E para eu ter a consciência fonológica, eu também preciso de todas essas etapas. Na realidade, da etapa do processamento auditivo bem configurado, né? Funcionando perfeitamente. O que é a consciência fonológica? Consciência fonológica é a habilidade metalinguística de tomada de consciência das características formais da linguagem, compreendendo dois níveis. Primeiro nível é o nível da consciência de que a língua falada pode ser segmentada em unidades distintas, ou seja, a frase pode ser segmentada em palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em fonema. No segundo nível, é a consciência de que essas mesmas unidades repetem-se em diferentes palavras faladas. A ampla evidência de que o treinamento em consciência fonológica é benéfico para os leitores iniciantes desde os 4 anos de idade. Em uma revisão da pesquisa fonológica, Smith et al. Concluíram que a consciência fonológica pode ser desenvolvida antes da leitura, o que facilita a aquisição subsequente de habilidade de leitura. Abordagens efetivas documentadas para o ensino de consciência fonológica geralmente incluem atividades que são apropriadas para a idade e altamente envolvidas. Então, o que podemos verificar aqui é a importância, a constatação de que a consciência fonológica ela é importante, ela é necessária desde os 4 anos de idade e até antes dos 4 anos de idade. Ela deve ser estimulada na educação infantil para que a criança possa ter um processo de alfabetização muito mais tranquilo, muito mais eficaz. Então, a consciência fonológica começa a se desenvolver desde o balbucio, quando a criança começa a expressar alguns sons e esses sons começam a ser contextualizados. A criança, quando começa a falar, na verdade, a balbuciar algumas palavras, essas palavras mais tarde se tornarão mamãe, papai.
e com o tempo ela vai poder entender o que é mamãe, entender o que é a palavra papai, o que é a palavra mamãe, e que elas darão início a todo esse vocabulário, a toda essa consciência, né? É necessário um ambiente repleto de sons, estímulos sonoros, músicas, interação social intensa, porque são favoráveis para o desenvolvimento da consciência fonológica. Mais uma vez, a gente replicando o quão ativo devem ser esses estímulos, né? E os estímulos devem ser repassados pelos professores em sala de aula ou pelos próprios pais responsáveis. Então, se quanto mais cedo a criança tiver contato com esses sons, tá? Com esses estímulos sonoros, com a música, com essa interação social intensa, isso vai contribuir para o desenvolvimento da consciência fonológica e com o desenvolvimento da consciência fonológica também terá um bom desempenho no processo de alfabetização. Consciência fonológica, ela não é algo novo, ela tem muito mais de 30 anos e ela foi estudada por diversos países. Tá? Ela é tão importante para esse processo de alfabetização que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC 2017, defende a estimulação da consciência fonológica, corroborando com a sua importância. Sendo assim, a consciência fonológica é um conjunto de habilidades que nos permite perceber o tamanho das palavras, as semelhanças fonológicas entre elas, as sílabas e os fonemas. Ou seja, a nossa fala é através de frases. Eu falo uma frase. A importância da consciência fonológica. Nós percebemos que essa frase ela é segmentada em palavras. A palavra dessa frase da importância da consciência fonológica é importância da consciência fonológica. Cada palavra dessa ela é segmentada também em partes, né? Em pedaços, em sílabas. Então, a palavra fonológica ela tem quantas sílabas? Fonológica, 5 sílabas. E essas sílabas possuem sons individuais, que são os fonemas. Então, todo esse conjunto de habilidade de percepção de que existem frases, as frases são segmentadas em palavras, essas palavras são separadas, né? São segmentadas por pedaços, sílabas, e essas sílabas também têm unidades de sons, os fonemas individuais. Então, toda essa percepção são as habilidades da consciência fonológica. Tá? Ela se inicia na educação infantil, por isso que é tão importante que os professores da educação infantil estimulem, tá? E os familiares também estimulem, que uma criança, quando ela chega na alfabetização, com a consciência fonológica aguçada, ela vai ter uma possibilidade muito maior de acerto, né? De sucesso no seu processo de alfabetização. Então, o desempenho da consciência fonológica está diretamente ligado à dificuldade na alfabetização. Então, pessoas que têm alguma dificuldade na alfabetização é porque não desenvolveram essa consciência fonológica. Quer dizer que uma pessoa, uma criança ou um adulto que não teve o desenvolvimento da consciência fonológica de uma forma aguçada não vai aprender a escrever, irá sim, pode sim aprender a ler e escrever, mas ela terá algumas dificuldades que o professor tem que estar estimulando, ter um pouco mais de atenção com esse aluno, porque lá para frente, em relação à questão de interpretação, leitura, ortografia, ele terá alguma dificuldade. A consciência fonológica é composta por níveis hierárquicos e que é uma etapa é alicerce da outra. Então, nós temos níveis de consciência fonológica, habilidade de consciência fonológica, que é a consciência da palavra, consciência das sílabas e a consciência dos fonemas.
Assim, podemos concluir que a aprendizagem da leitura e da escrita passa pela consciência fonológica, é a habilidade de perceber os sons, as sílabas e as palavras, é uma habilidade precursora para a alfabetização, ou seja, ela vem antes da alfabetização, ela tem que ser estimulada logo no ensino, na educação infantil, para que quando a criança chegue na alfabetização, ela já tenha noções de literação, noções de rima, noções dos sons das letras. Por isso, ela tem que ser estimulada no dia a dia, através de histórias, cantigas, brincadeiras, de sons e dentre outras atividades que possam estimular a consciência fonológica. E, por fim, consciência fonológica, ela é a base para a alfabetização. Sendo assim, tem esse esquema aqui que fala a respeito da consciência fonológica de uma forma mais direta. Consciência fonológica trabalha sistematicamente os sons, as sílabas e as palavras desde os primeiros anos de vida. É uma das habilidades precursoras do processo de alfabetização eficaz. Um dos mais fortes indicadores das habilidades de leitura e escrita. Para isso, para que eu consiga maximizar a consciência fonológica, eu preciso desenvolver a habilidade de reconhecimento de rimas, de reconhecimento de aliterações, de consciência da palavra, consciência silábica e consciência fonêmica. Níveis e habilidades da consciência fonológica. São níveis da consciência fonológica. Os níveis da consciência da palavra, que eu começo com a frase, e essa frase é segmentada de palavras. O nível de consciência silábica, em que eu vejo as rimas e aliterações, tenho uma habilidade de rima e de aliterações. E a consciência fonêmica. Sendo assim, esses níveis e habilidade da consciência fonológica é a percepção de que a fala significa frases, de que essas frases são formadas por palavras e que essas palavras possuem sílabas, de que essas sílabas têm sons que são os fonemas. Isso para nós parece óbvio, mas para uma pessoa que não tem noção do que é uma palavra, do que é uma frase, do que é um som, diferença entre um grafema, diferença de um fonema, isso é importante que ela possa identificar. Para tanto, em sala de aula, o professor tem que falar pausadamente as frases, pausadamente as palavras e as sílabas para que a criança possa perceber os sons, né? O som de maneira geral, a frase, o som de maneira segmentada. Vamos descendo para a palavra. Da palavra nós temos, dentro de uma palavra nós temos alguns sons, nós abrimos a boca para falar alguns sons. E dentro desses sons, que são as sílabas, nós temos ainda a unidade menor de som, que é o fonema. Consciência da palavra. O que é a palavra? Palavra é o conjunto de letras e sons de uma língua. Consciência da palavra é a habilidade em que a criança tem a capacidade de segmentar frase em palavras, assim como organizá-las em uma frase de forma a conferir-lhes sentido. Bom, se eu falo uma palavra, uma frase, essa frase. Eu gosto de chocolate. Se eu falar chocolate, gosto eu, nós entendemos? Não, não tem sentido. Mas se eu falar eu gosto de chocolate, tem sentido? Tem. Nessa frase eu gosto de chocolate, tem quantas palavras? Eu gosto de chocolate. Então eu tenho 4 palavras dentro dessa frase eu gosto de chocolate. Então o professor pode desenvolver em sala de aula algumas atividades a respeito da consciência da palavra, tá? Contação de palavras, o professor ao ler uma frase, falar pausadamente para a criança ver que tem um intervalo ali entre uma palavra e outra, e dentre outras atividades.
Outra habilidade é a consciência silábica, que é a habilidade de reconhecer as sílabas das palavras, ou seja, os sons que elas produzem, são os pedaços sonoros. A sílaba é o fonema emitida de uma vez só. Então, quando eu falo uma palavra, a palavra é silábica. Por exemplo, a palavra cidade. Se eu falar cidade, a gente não tem essa percepção. Mas se eu falar cidade, eu percebo que tem um intervalo, eu percebo que eu abro a boca quantas vezes? Cidade. 3 vezes eu abro. Então, essa palavra aí tem 3 pedaços sonoros. Então, a gente pode explicar de uma forma muito prática para a criança como é que ela conta as sílabas, como é que ela conta esses pedaços. Da seguinte forma, batendo palma ou contando nos dedos. Por exemplo, cidade. Quantas vezes ela bateu palma? Palmas, 3 vezes. Tem crianças que preferem contar nos dedos, as crianças que já sabem contar nos dedos a quantidade de sílabas, de pedaços. Cidade. Tá? Então, isso vai ficar de acordo. Então, é uma das formas que a criança tem de adquirir a consciência silábica. E essa consciência silábica ela é muito importante para a criança perceber que eu tenho palavras que começam com o mesmo som e tenho palavras que começam, que têm um som final. Isso nós podemos ver através das aliterações e das rimas. As aliterações são palavras que têm o mesmo som inicial e as rimas são palavras que têm o mesmo som final. Quando eu falo som, não estou falando escrita, tá? Som, que é o fonema, é diferente da escrita, que é o grafema. Então, é importante isso para a criança poder entender. Porque, por exemplo, a palavra cidade, ela começa com som si, mas ela se escreve com C-I. E a palavra sílaba também começa com som si, mas ela não se escreve com CI. Então, em relação à escrita, o primeiro som, que é si, né, que é a primeira sílaba, elas são diferentes, mas fonemicamente elas são iguais, porque o som dela produzido na primeira palavra, né, na primeira sílaba dessa palavra, cidade e sílaba são os mesmos. Então, a consciência fonológica, ela é em relação aos sons, tá? Depois que virá a parte ortográfica, que é algo mais avançado do processo de alfabetização. O último nível é o nível mais avançado da habilidade de consciência fonológica, é a consciência fonêmica. A consciência fonêmica é a habilidade em reconhecer os fonemas individuais em palavras faladas e a capacidade de manipular esses sons. São desenvolvidas ao longo do tempo e são cruciais para o sucesso da leitura e da ortografia. Para a gente poder entender o que é consciência fonêmica, eu preciso primeiro entender a diferença de fonema e de grafema. Fonemas são os sons individuais de cada sílaba, de cada palavra. E o grafema são os sinais gráficos, são as letras. Então, nem sempre uma letra ela tem um som apenas. Por exemplo, a letra X, ela tem 2 sons, que é o som de sh e o som de x. Por exemplo, na palavra sexo, nexo, essa palavra X, ela tem um som de x. Tá? Agora, se eu escrevo uma palavra caixa, esse x é da letra X também. Então, um grafema, ele pode ter um ou vários fonemas. Exemplo, a letra H é uma ausência de som. A letra H ela é um grafema, só que ela não tem fonema.
A letra X, como eu já falei, ela pode ter o som, dois sons, X e o X. E a letra S também. A letra S, né, o grafema S, ele pode ter o som de S ou Z, se ele for escrito entre vogais. Então, é importante que se tenha em mente a diferença entre fonema e grafema. Assim, os fonemas, eles são escritos em barra. Então, todas as vezes que nós vemos ou formos representarmos o fonema, nós veremos a representação em barras. 3 exemplos. Lua, hoje, chute. A palavra lua, nós percebemos todos os fonemas dessa palavra. Lua. Quais são os fonemas? O fonema A, U, A. Ou seja, 3 grafemas, que são os sinais gráficos, e 3 fonemas, o A, U, A. A palavra hoje, nós temos 4 grafemas, 4 letras, a letra H, O, J, E, e temos apenas 3 fonemas, o O, J, E. Por quê? Porque a letra H ela é desprovida de som, então ela não tem fonema dela. Então, hoje é uma palavra que eu tenho 4 grafemas e 3 fonemas. E o mesmo acontece com a palavra chute. A palavra chute tem 5 grafemas, 5 letras, e 4 fonemas. Por que 4 fonemas? Porque o CH ele tem um som apenas, que é o som do sh. Então, como é fonologicamente? A palavra chute é o sh, o t, e. Bom, como estimular a consciência fonológica na alfabetização? Através de jogos e brincadeiras, natividades com músicas, cantigas com rimas e aliterações, contações de história, trava-línguas, etc. É uma infinidade de atividades que tem, possibilidades que tem da gente poder estimular a consciência fonológica na alfabetização. Agora eu vou descrever algumas atividades que servem para estimular a consciência fonológica. Habilidade com rima. Rima com poema. No poema, você pode trabalhar o ritmo, a compreensão de vocabulário e a rima. Leia o poema e peça para as crianças repetirem a leitura. Fale pausadamente o final das palavras, ressaltando as rimas. Na escolha do poema, pense na faixa etária de suas crianças. É necessário pensar isso, porque a gente não vai pegar um poema que não tem nada a ver com alfabetização, né? Com crianças. A gente pega um poema que é de adultos. Então, nem as palavras eles vão conhecer, não vão conseguir interpretar e muitas vezes não é adequado para trabalhar com crianças. Quais são os materiais a serem que podem ser utilizados? Lápis de cor e folha de papel sulfite. Após a leitura, peça para a criança pintar o final das palavras que rimam com seu lápis preferido. Trabalhe o vocabulário, a compreensão do poema, assim como o seu tema. Peça para a criança ilustrar cada parte do poema ou para ela escolher a parte que ela mais gostou. Então, além de trabalhar com a rima, a gente pode trabalhar com o vocabulário, a compreensão do poema, assim como o seu tema. Tá? Poder observar nesse poema qual é o título do poema, quem é o autor do poema. Então, tem diversas nuances que se pode trabalhar dentro de um poema e a rima é uma delas. Habilidade de aliteração. Como já foi dito, a aliteração é quando nós identificamos os sons iniciais. As palavras têm sons iniciais parecidos. Digo sons, não é que são escritos, mas tem sons iniciais, tá? Colorir e alfabetizar. Trabalhando, por exemplo, com o tema brinquedo, peça para a criança colorir 2 figuras que têm o mesmo início e outras aleatórias. Com essa atividade, podemos trabalhar memória, vocabulário, criatividade e aliteração. Exemplo dos brinquedos, boneca e bola. Então, leva algumas figuras, ou então há uma atividade impressa
de uma boneca, depois de uma bola, depois uma bicicleta, e a gente pede para a criança pintar ou circular quais são as figuras que têm as palavras que têm os sons iniciais. Pode ser sons iniciais, pode ser sons finais, então vai depender de muito do que se queira tratar naquele momento em sala de aula. Figuras que rimam, trabalhando a habilidade novamente de rima. Faça uma brincadeira de ligar figuras que têm o mesmo som em seu final. Assim, as habilidades desenvolvidas serão a memória, vocabulário, percepção de rima. Exemplo. Uma atividade, eu vou colocar palavras em duplas que rimam. Pato vai rimar com baleia, sereia ou gato. A criança vai e liga. A baleia, ela rima com a sereia, com o pato ou com o gato. Aí a criança vai ligar de acordo com a sua percepção auditiva, o que ela ouve no final da palavra baleia, sereia. Habilidade de consciência silábica, dividindo palavras em sílabas. Disponibilize objetos para crianças ou mostre objeto para crianças e vá falando os nomes e batendo palmas para demonstrar que a palavra tem pedaços. Após, peça para a criança contarem quantas vezes bateram palmas e anotem. O exemplo da banana. 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 Bate palmas quantas vezes? 3 vezes. Então, ela tem 3 pedaços, ela tem 3 sílabas. Ela também pode estar contando no dedo. Tá? Importante ela poder compreender que essas palavras, elas se dividem, né? Elas são segmentadas. E elas possuem pedaços que são as sílabas. Essa atividade ela é muito interessante. Tá? É a palavra dentro da palavra. Pesquise e traga figuras que contenham outras figuras dentro. Exemplo, galinha, linha. Traga o objeto, uma figura e mostre às crianças. Disponibilize os materiais e vá chamando em duplas para montar. Sugestão de materiais, objetos ou figuras que contenham palavras dentro da palavra. Então vamos lá. Vocês vão mostrar uma figura da galinha e falar pausadamente, galinha. Dentro dessa palavra galinha, tem alguma palavra que você conheça? Aí vão falar. Será que é essa? Aí mostra o cano. Ou será que é essa? E mostra a linha. Aí eles vão falar linha, galinha. Galinha. Tá? É uma forma de percepção. E a mesma coisa com o tucano. Mostra o tucano para eles falar, o que é isso? Que bicho é esse? E eles vão falar, é um tucano. Tucano. Dentro da palavra tucano, nós temos que palavra? É galinha? É linha? Ou é cano? Tá? Essa brincadeira, muitos adultos, né? Muitas pessoas já alfabetizadas, elas não têm essa consciência de que uma palavra pode ter outra palavra dentro. Né? E isso tudo é adquirido dentro da consciência fonológica. Por isso a sua importância dentro da educação infantil e no processo de alfabetização. Habilidade de rimas, mais uma vez, mais uma atividade de habilidades de memória com rimas. Trabalhe com o jogo da memória de rimas, disponibilizando figuras que terminem com o mesmo som para as crianças brincarem em duplas. Sugestão de material. Cartinhas com figuras que contenham sons igual ao seu final. Aí são diversos exemplos que tem, né? Vaca, barraca, gravata, barata, fogueira, bandeira, pipoca, foca, carro, jarro, gigante, elefante, tá? Isso tudo sonoro, tá? Então, o jogo de memória com rimas também é muito importante, é muito bom se trabalhar de sala de aula. Circule os semelhantes, habilidade de consciência silábica, aliteração. Coloque uma figura em destaque, nesse caso aqui,
é o carro, e uma que tem o mesmo início e outra que não tem, na mesma linha da figura. Peça para a criança circular apenas a que tenha o mesmo início da figura em destaque, trabalhando assim a aliteração. Então, eles vão ver carro e depois vão ver outras figuras. A palavra carro começa com que som? Com o som da palavra, com o mesmo som. Começa com o mesmo som da palavra caneta, bicicleta ou roda, né? E ela vai lá e circula. Isso é uma forma também de a gente fazer uma sondagem de como é que está a habilidade de aliteração ou habilidade de rima de nossos alunos. São iguais. Coloque as figuras em destaque em um quadro abaixo, com outras que comecem com o mesmo som. Peça para a criança circular apenas as figuras que tenham o mesmo som. Nesse caso aí vai ter mais que uma figura, né? Então a palavra cama, ela tem o mesmo som inicial que carro, que bicicleta e que caneta. Ela vai poder chegar a essa conclusão assim que ela falar e poder perceber o sonzinho inicial de cada palavra. Habilidade de consciência da palavra. Mais uma atividade que complete as frases. Crie frase para a criança completar, usando elementos que combinem com os sons propostos inicialmente, contendo ilustrações. Exemplo. Lucas no inverno usa luva ou mala? Então ele vai poder escolher. Maria gosta de arrumar a luva ou a mala? A criança ela vai estar trabalhando a consciência da palavra, né? A frase. Ela ou ela mesma também pode fazer essa frase. E também isso pode ser trabalhado da forma como rima. Lucas do inverno usa. É uma palavra que começa com Lu, tá? Maria gosta de arrumar a cria, né? Então, esses são alguns exemplos de atividades que a gente pode desenvolver, a habilidade da consciência da palavra. As parlendas também são textos que podem ser utilizados dentro do contexto da alfabetização e que vai estimular a consciência fonológica, né, neste processo. Então, o sapo lá na rua 24, a mulher matou um sapo com a sola do sapato. O sapato estremeceu, a mulher morreu e o culpado não fui eu. É importante que os professores leiam com entonação e pausadamente para que as crianças possam perceber os sons, né, as rimas, as aliterações, caso existam também. Então, é importante que o professor se empenhe, seja ativo nesse processo, para que demonstre prazer ao ler uma parlenda, ao ler um trava-línguas, ao ler uma quadrinha, uma fábula, e trabalhar essa ludicidade, essa teatralidade, e é importante isso também. Trava-línguas também, muito bom. Macaca Sofia, meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaca Sofia, fazendo careta pra Dona Maria. Repara que trabalha aqui a rima. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu tando, é mesmo que o Tatu tá? Olha só, a repetição de sons do Tatu, de tá, tando. Né? O trava-línguas também é uma forma de se trabalhar a consciência fonológica e muito engraçada, porque muitas vezes nem o próprio professor acerta, né? Os alunos também, mas eles percebem os sons que mais travam, né? Te falando muito, né? Um tigre, dois tigres, três tigres, o T falando, né? As letras se repetindo. Então, isso também é muito interessante para ser trabalhado como na habilidade de consciência fonológica. As fábulas são de muita valia nesse processo de alfabetização. Por quê? Além de ter uma história, né, a gente incentivar a leitura, a criança a ter noções de vocabulários também, do título, dos autores,
ela tem uma moral da história, um ensinamento. E isso é importante, não só para a alfabetização, como o letramento desta criança também. Então é bom a gente usar e abusar de fábulas. Eles se divertem, eles gostam, eles aprendem. Então as fábulas é um ótimo estilo para poder ser trabalhado em sala de aula. Por fim, o que podemos perceber dessa aula, em que foi explicitado o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica no processo de alfabetização, é que a consciência fonológica é uma importante e necessária habilidade que deve ser estimulada, pois atua como pré-requisito para um bom processo de alfabetização. A consciência fonológica ela é a base da alfabetização. As escolas e os professores devem dar mais atenção ao ambiente e à elaboração de materiais escolares a fim de contribuir no desenvolvimento da consciência fonológica das crianças. É o professor ser ativo nesse processo de aprendizado, né? Ele estimular as crianças de uma forma planejada, de uma forma estruturada, para que essa consciência fonológica possa se estabelecer. E que os professores, pais e responsáveis também estimulem as crianças no dia a dia com interações e brincadeiras, a fim de desenvolver a consciência fonológica e, consequentemente, o processo de leitura e de escrita. Agora, professores, mãos à obra. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bom proveito e até mais.